Sem mais delongas, vamos à mensagem desta noite. Eu peço que você feche seus olhos para se concentrar agora em Deus. Ore comigo mais uma vez, pedindo para que Ele fale conosco nestes próximos minutos, nos ensine, nos inspire e molde os nossos corações. Jesus, nós te agradecemos por este domingo, primeiro domingo de 2026. Obrigado porque o Senhor se manifestou de forma tão linda nas celebrações anteriores. Obrigado porque o Senhor falou tão profundamente ao meu coração. E agora a minha oração é: faz de novo. Faz de novo. Mas não apenas faz de novo, mas faz o novo. Eu entendo que o Senhor tem uma revelação específica para cada povo. Eu entendo que o Senhor se manifesta e se movimenta de maneiras distintas, de acordo com a fome, a sede, o anseio do coração de cada filho e filha do Senhor. E aqui estão seus filhos e filhas para esta última celebração deste domingo, cheios de expectativa e fé, para receber da Tua boa palavra. Não há nada em mim, Jesus, mas há tudo na Sua palavra. E por isso eu peço que esta palavra, para que as Tuas direções, as Tuas instruções possam produzir transformação no meu coração, no coração dos meus irmãos, para que aquilo que definirmos, aquilo que decidirmos, aquilo que nos posicionarmos nesta noite, possa servir de impulso e de direção para todo o nosso ano de 2026, o ano do romper. E Jesus, por fim, nós oramos por foco e concentração. Entregamos ao Senhor como louvor, como tributo, como adoração, a nossa não movimentação, a nossa total atenção. Não dividiremos o nosso foco com ninguém ou com quaisquer outras coisas que possam nos atrapalhar. E já celebramos os resultados, porque não há como nos encontrarmos contigo e permanecermos da mesma forma. Por isso já celebramos aquilo que o Senhor fará em nós e através de nós. Para a glória do Teu santo nome nós oramos assim. Amém, amém e amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Que palavra importante para começarmos o ano. Vamos conversar sobre princípios para romper. Quem crê que 2026 é um ano do romper sobre a tua vida? Amém? Mas esse romper não vai vir de qualquer forma. Às vezes nós entramos em um piloto automático, em um modo de pensamento onde achamos que as coisas elas vêm ao acaso ou por acaso. Não é assim. Nada do que conquistamos em nossa vida é por acaso. Tudo que conquistamos ou deixamos de conquistar é fruto de colheita ou falta de colheita. Ninguém escapa da lei da semeadura e colheita. Não só o cristão. Mas existe uma lei, existe um princípio universal que foi estabelecido desde a criação do plantio e a colheita. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquilo que o homem plantar, isso certamente ele colherá. Então não adianta só declararmos: 2026 é o ano do romper, aleluia, amém, eu estou na igreja, e uau, e o bispo discerniu, 2026 é o ano do romper, e se a minha família da fé vai romper, eu também vou. Não adianta apenas declararmos com a nossa boca algo semelhante ao que acabei de dizer, se as nossas atitudes, se os nossos posicionamentos também não somarem com as nossas declarações. Porque declarações sem posicionamento são apenas palavras lançadas ao vento. Faz sentido? Por isso essa palavra tem tudo a ver com o início de ano. Queremos romper? Queremos. Cremos que Deus enviará um romper em todas as áreas das nossas vidas? Cremos. Mas o romper não vem por acaso. O romper não vem de qualquer forma. O romper, resultados diferentes, não se obtém fazendo as mesmas coisas. Você já aprendeu sobre isso. E é por isso que nós vamos conversar nestes próximos minutos sobre princípios que nos levarão a romper. Princípios
para romper neste ano de 2026. Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14. Só acompanhe comigo a leitura que eu farei, estará projetado aí nos telões laterais. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, vou repetir essa expressão, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Sabe, eu percebo que um sincretismo religioso ele tomou conta do imaginário evangélico, inclusive, no Brasil. E as pessoas elas pensam que obterão vitória e sucesso só pelo fato de frequentarem uma igreja. Então, eu venho todos os domingos religiosamente à igreja, eu não falto, eu até separo na minha agenda, porque nenhum compromisso é mais importante do que estar aqui com esta igreja, com esta família que eu ganhei. E uau, isso é ótimo, isso é maravilhoso. E aí as pessoas vêm, elas celebram, elas cultuam, elas adoram Jesus, elas até devolvem seus dízimos, entregam de forma generosa uma oferta, e acham que apenas cumprindo estes ritos, naquilo que está no imaginário delas como uma obrigação ou como um checklist da semana, então agora está tudo bem. Ou seja, o que eu vou fazer da minha vida de segunda a sábado, o problema é meu. Contudo que no domingo eu venha, entre na igreja, peça perdão pelos meus pecados cometidos aí durante a semana, ouça uma boa palavra, levante as mãos na adoração, entregue algo ao Senhor e está bom. É como se aquilo aplacasse de alguma forma ou diminuísse um pouquinho o peso na minha consciência. Então agora eu tenho uma grande expectativa que tudo vai dar certo na minha vida. Porque se estão declarando que 2026 é o ano do romper em uma comunidade grande como essa, já que eu estou inserido nela, não tem como eu não viver também. E perceba como que pensar dessa forma nos leva a cair neste engano do sincretismo religioso que às vezes nós temos no nosso imaginário que ele só está presente em outras religiões, mas às vezes está presente dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria fé, dentro da nossa própria conduta, porque Jesus nunca nos ensinou que a nossa vida cristã e que a nossa vida com Ele consiste em apenas nos reunirmos uma vez por semana, cumprirmos alguns rituais sagrados e tá bom, é isso aí e tá feito. E aí eu olho para um texto como esse texto de Hebreus, o autor de Hebreus ele nos deixa com uma pulga atrás da orelha, porque ele diz, olha, esse tipo de gente que mistura as coisas, que faz esta mística e tenta enquadrar o cristianismo dentro de meros rituais, tenta transformar o cristianismo em apenas algo ritualístico. Ele fala assim, vocês estão demorando para aprender que não é sobre isso. E o autor de Hebreus ainda fala assim, olha, eu queria entregar tanta coisa a mais para vocês, porque eu vou conversar com vocês hoje alguns princípios que são elementares, princípios que são básicos. E aí tem gente que vem, senta aqui num culto como esse, e fala assim, cara, mas será que essa igreja não tem conteúdo? Porque eu já ouvi inúmeras vezes, nós vamos falar hoje sobre trabalho, nós vamos falar hoje sobre perseverança, nós vamos falar hoje sobre ordem, são princípios básicos, e que você ouve semanalmente nesta casa sobre. E algumas pessoas ainda ousam, em um tom de crítica, dizer, mas parece que toda vez a mesma coisa. Não, deixa eu te dizer algo, conteúdo nós temos sim. A palavra ela é muito ampla, ela nos dá luz e direção para tantas e tantas coisas. O problema
é que por vezes percebemos que o povo de Deus está estagnado nos seus caminhos e não avança, não cresce, não prospera, porque julga estes princípios como muito básicos, muito simplistas, muito simples, mas não executa eles. Sabem na teoria exatamente o que vamos falar sobre trabalho, sobre organização, sobre ordem, sobre perseverança, mas no primeiro desafio, nos primeiros empecilhos para colocar estes princípios em prática, falham. E é o que o autor de Hebreus está falando. Olha, quando olhamos para uma comunidade grande, para uma comunidade pujante, quando olhamos para o povo de Deus reunido, o autor de Hebreus está falando, olha, eu até queria entregar mais a vocês, alimento sólido, mas nem o básico está sendo feito. E ele fala, olha, eu tenho que voltar de novo a princípios elementares. Eu gosto quando o apóstolo Paulo também, em um dos seus discursos, em uma das suas pregações, ele diz, olha, não é motivo de peso para mim repetir as mesmas coisas. Não é motivo de peso para mim ter que repetir alguns princípios para vocês, porque é como se fosse uma blindagem para o teu coração. E até você talvez que já está cumprindo alguns desses princípios e já tem levado eles a sério. É como se essa mensagem ela viesse como uma vacina, como se essa mensagem viesse como, de fato, um muro de proteção, no sentido de, olha, não pare. Não pare porque o objetivo final é perseverar nesses princípios a fim de quê? De simplesmente ter uma vida satisfeita para que as suas vontades sejam supridas e você como um bonitinho diante de Deus fique então felizinho porque a tua vida está legal? Não! Você já aprendeu nesta casa que nós fomos criados e temos um propósito em Deus de conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Somos chamados a não apenas avançar por avançar, mas avançar para cumprir propósitos. Propósitos esses de conhecer a Deus a cada dia mais, prosseguir em conhecê-lo e fazê-lo conhecido através daquilo que Ele nos propôs a fazer, seja no nosso trabalho, seja na nossa escola, seja na nossa família, nos ambientes onde Ele nos colocou. Ou seja, quando esses princípios se tornarem perseverantes em nós, esta prosperidade, este avanço, este romper que estamos clamando, que estamos buscando, que estamos declarando, ele não é para benefício próprio. É óbvio que você vai usufruir, é óbvio que você vai desfrutar daquilo que Deus vai te dar. Mas quando nós estamos declarando um romper sobre todas as áreas da nossa vida em 2026, é para que as nações olhem para o nosso estilo de vida, para que as nações olhem para aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, para que as nações olhem para aquilo que o povo de Deus tem vivido e se inspirem a conhecer o Deus que nós conhecemos, que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz, para que tenhamos nele uma vida e não uma vida mediana, mas uma vida abundante, que foi o que Ele conquistou por nós na cruz. E muitas vezes nós corremos mais depressa justamente quando perdemos o caminho. Em vez de, num momento como esse, no início de ano, percebendo que talvez alguma coisa saiu do eixo, percebendo muitas vezes que estamos estagnados e não rompendo como este ano nos propõe, em vez de parar, recalcular a rota, vir para um culto como esse, não apenas para cumprir um protocolo ou um ritual, como disse há pouco, mas orar de coração aberto. Deus, eu estou aqui, é o primeiro domingo de 2026, eu acho que é um bom momento para eu recalcular as rotas, para eu reafirmar princípios básicos. É um bom momento para eu me reorientar dentro daquilo que o Senhor quer fazer em mim, através de mim. Porque a verdade é que 3 palavras descrevem os nossos dias: pressa, preocupação, isolamento. Vivemos apressados. Esta pressa nos leva à preocupação e a preocupação ao isolamento. Dentro desta dinâmica então de pressa, preocupações e isolamento, deixamos princípios fundamentais de lado. Deixamos a obediência, deixamos o posicionamento, deixamos de acreditar nos processos. Queremos tudo para ontem. E não percebemos que pouco a pouco, ao invés de romper, estamos ficando paralisados, estagnados.
E nós, como cristãos, filhos de Deus, não somos chamados para isso. Não somos chamados para viver nesta pressa, preocupação, pressão e isolamento constante. Necessitamos descobrir que só o Senhor é Deus e que Ele é exaltado, Ele é a nossa fortaleza, Ele está conosco e Ele nos chamou para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Os desejos de Deus para nós é que cresçamos. Nunca foi desejo do coração de Deus que fiquemos estagnados. Amadurecer não é uma opção. Mas isso só depende de nós, porque crescer é uma decisão. Diga comigo, crescer é uma decisão. Eu acho que você pode fazer um pouco melhor que isso. Está aí na tela para você não errar. Vamos lá, vamos ler isso bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Crescer é uma decisão. Crescer é uma decisão, ponto. Você se lembra da sua mãe, que te dizia muito bem quando você era criança: olha, se você não comer, você não vai crescer. Alguns exageraram um ponto. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos alimentar destes princípios fundamentais e basilares, básicos da palavra de Deus. Se estivermos dispostos a mudar e melhorar, para que cheguemos até a estatura que o Senhor sonha para nós. E é por isso que eu quero conversar com você hoje sobre 3 princípios, bem rápido. O primeiro princípio que eu quero conversar com você hoje é o princípio da ordem. 1 Coríntios 14, 40. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Leia comigo também em voz alta este versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Sabe, fazer tudo com ordem se aplica em todas as áreas da nossa vida. Vai muito além apenas de um discurso teológico. Sabe, é notável ver como pessoas com habilidades tão especiais para determinar detalhes, nuances dos mais exatos detalhes das suas profissões e das suas áreas de atuação. Pessoas que são tão excelentes, pessoas tão boas em fazer tantas coisas, não conseguem se aplicar nem em limpar e organizar a mesa da sua sala de trabalho. Não é algo longe, não é algo difícil de presenciar. Eu mesmo já vi muitos casos assim. Pessoas talentosíssimas. E a gente tem procurado sempre trabalhar com os nossos times aqui, com as nossas equipes de trabalho. Teve uma época, eu lembro, quando estávamos na época das conferências e o trabalho é muito grande. Você deve ver que nós somos uma igreja que preza muito pelo visual, pelo artístico, e nós queremos que isso comunica muito com a cidade, comunica muito bem com as pessoas. E não foram poucas vezes que eu trabalhei com pessoas talentosíssimas, que sentavam na frente de um computador e para fazer uma imagem, fazer um vídeo, uau! Eram muito talentosas. Aquilo ficava lindo, ficava maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, quantas vezes tínhamos que fazer alguns alinhamentos com alguns filhos da casa, dizendo: olha, você é talentosíssimo, mas lhe falta organização. E você só não rompeu ainda, só não avançou, porque no passo que você tem muito talento, lhe falta organização, e você tem perdido serviços por conta disso. Você conhece alguém? Eu tenho certeza que você conhece alguém que é muito bom no que faz. É fazer bolo? Faz muito bem. Vendas? Vende demais, vende como ninguém. Nunca fez um curso de vendas, mas tem uma desenvoltura na hora de vender que, meu Deus. Arrumar. Acabei de falar das artes do vídeo. Falando isso, estou vendo aqui. Achei lindo. Saudade de você. Fazem produções como ninguém. Trabalham como ninguém. É um bom mecânico. É um bom profissional. Mas se enrolam no seu próprio tempo. Quanto tempo você vai me entregar? Não, te entrego em 1 semana. Aí dá 1 semana, você manda mensagem, sumiu do WhatsApp. Aí deu 9 dias e ele vai responder o WhatsApp. Não, sabe o que é? O que aconteceu aqui? E sempre tem uma desculpa. Eu lembro que teve uma época nessas conferências que eu cheguei para o meu time de criatividade. Eu falei assim: eu prefiro que vocês me digam que não vão conseguir entregar no tempo que eu preciso, do que você me dar um prazo e chegar naquele prazo e eu não ter o que eu preciso. Faz sentido?
Pessoas desorganizadas, pessoas que têm decência, pessoas que são excelentes, sabem fazer demais, mas não têm ordem. E eu acho interessante isso, porque geralmente pessoas que têm decência, pessoas que são boas, elas se apegam somente nisso, e quando elas têm um ponto na direção oposta, que é a desorganização, eu percebo muitos desorganizados que se orgulham da decência. Que se orgulham desse, não, ó, tudo bem, eu não entrego no prazo, tudo bem, eu estou desorganizado, tudo bem, eu meto os pés pelas mãos aqui dentro da minha organização e da minha gestão, mas olha, eu sou muito bom no que eu faço. Não, mas eu sou decente. Olha, mas eu sou de bom caráter. Eu entrego, no final eu entrego. Demorou, mas entreguei. E a Bíblia ela vai falar, façam tudo com decência e ordem. Não é decência ou ordem, é ordem. As duas coisas têm que caminhar juntas. E eu lembro uma época que eu falei para eles, olha, vamos fazer o seguinte, vocês precisam se organizar, vocês precisam encontrar o padrão de produção audiovisual de vocês aí, seja de foto, vídeo e etc. E vocês precisam passar dentro desse padrão um prazo real para nós que estamos organizando a conferência. Então, se é 5 dias... Vamos fazer o seguinte, você demora 5 dias para fazer, me fala que demora 7. Coloca 2 dias a mais porque imprevistos acontecem. E eu prefiro que você não minta para mim, porque isso também me ajuda no meu planejamento e na minha organização, do que para conseguir o trabalho, do que para conseguir o emprego, do que para conseguir a oportunidade, você coloque um prazo e depois fale comigo. E eu estou falando aqui de um universo do voluntariado. Eu estou falando aqui de um universo de uma gestão de equipes dentro de uma igreja. O pior é que isso extrapola. E aí o cristão, o crente aqui, o sincretismo religioso. Ele vem no culto, ele devolve o dízimo, ele entrega as ofertas, ele todo domingo religiosamente ele está aqui. Ele é bom no que faz, só que para conseguir o trabalho lá no seu emprego, para conseguir o serviço, na sua prestação de serviço, ele não é organizado e ele dá um prazo que ele não consegue cumprir. Aí ele fica queimado na praça, ele fica queimado no comércio, ele fica queimado na cidade. Aí o que ele fala? Eu não consigo emprego, eu não consigo bater minhas metas, eu não consigo vender meu serviço. É o devorador. Satanás está furioso, pastor, ora por mim. Pastor, eu não sei o que acontece. Eu devolvo. O pastor falou de devolver o dízimo, eu estou devolvendo o meu dízimo. Aí a Bíblia fala que quem devolve o dízimo tem blindagem. Tá bom, quem devolve o dízimo tem blindagem sobre as ofertas, sobre os recursos. Quem entrega as suas ofertas tem multiplicação em suas sementes. Ok, eu estou contigo até aqui. Mas e o princípio da ordem? E o princípio da organização? E o princípio da boa gestão, que não é papo de administrador nem de coach, é papo da palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus está falando em 1 Coríntios 14:40. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Vamos fazer um teste para ver se somos organizados? Vamos lá fazer um teste? Esse primeiro me pega demais, como eu tenho buscado em Deus crescer nisso. Você costuma perder as coisas? E existem algumas coisas que você precisa sistematizar na tua vida, senão não dão certo. Eu sou alguém que perco muito fácil as minhas coisas. Eu mesmo, se eu chego em um lugar, como talvez aqui na igreja, venho trabalhar aqui durante a semana, meu carro fica na frente do meu escritório. Se alguém precisa de alguma coisa, sabe que a chave vai estar no carro, porque se eu sair, a correria que é aqui, fica lá no escritório, vem aqui para a escola, volta para lá, em algum momento eu não vou saber onde eu coloquei a chave. E eu criei um sistema na minha mente. Então, se é aqui, se eu vou colocar lá, vai ficar lá dentro. Você chega geralmente atrasado nos seus compromissos? Olha a galera aí que não assiste louvor aqui no culto. Teve um tempo que a gente parou de falar sobre isso, eu acho que é bom às vezes a gente até falar de novo. Tem gente, não, eu vou chegar só para a palavra, eu gosto da palavra mesmo, o louvor é muito barulho. Primeiro que você já demonstra a ordem e decência chegando no horário. Porque o culto ele não é para nós, o culto é para o Senhor. Então se você vem cultuar o Senhor, você tem um compromisso com Ele, tem um horário com Ele.
Você sabe que aqui religiosamente a gente segue o horário de começar, a não ser que por conta da celebração anterior, um mover do Espírito, é tudo encavalado as nossas celebrações, né? É um desafio para a gente, 5 celebrações. Mas se a celebração anterior, por conta do mover do Espírito no apelo, não passou, nós não atrasamos os nossos cultos. Mas você é daquele time que desde cedo, desde sempre, qualquer compromisso que você vai, você é do time que as pessoas, se querem marcar com você em horário, falam para você que é meia hora mais cedo para você chegar na hora exata? Está errado, decência e ordem. Você costuma adiar suas tarefas caseiras? Quem aqui já pagou uma conta atrasada por esquecimento? Tem uma galera que já está cutucando um outro, cutucando o marido, cutucando a esposa. Vamos voltar de novo à área financeira que nós acabamos de falar? Aí você devolve o teu dízimo, você é ofertante generoso, você é primiciador. Aí dentro dos teus boletos você paga tudo atrasado. E você sabe bem que o boleto, quando você paga no dia, você tem o quê? Tem desconto. Não é desconto, né? Depois você tem a multa que você paga em cima. Não, mas pastor, é que a multa é 10 lá, a multa é 15 reais, aí de 10 aqui, 15 ali, 7 ali. Hora que você vê as contas todas atrasadas, você está pagando, você multiplica por 12 o ano todo, você está vendo quanto dinheiro está perdendo, você está colocando a culpa no devorador. A culpa é do diabo, a culpa é do capeta, tudo é ele. E você não está percebendo que dentro da tua desorganização... Não, pastor, o dinheiro eu tenho. É que está tudo organizado, minha planilha, mas é que eu perdi os boletos, é que eu perdi eu não estou achando, não sei onde está. De novo, não tenho ordem. Quantos projetos inacabados você tem? Será que você é do time que, desde criança, não consegue fluir e avançar em nada? Será que você é do time que todos os projetos que você inicia paralisa? Nós temos aqui as artes marciais no Colégio Amor e Cuidado. Eu vejo as crianças se aplicando desde cedo no judô, no jiu-jitsu, passar de fase. Quem sabe você é desse time, que quando era criança começou todo tipo de artes marciais possível. Não chegou ao final de nenhuma. Começou vários problemas. Não, vou aprender, vou lá para a C Music School, lá com o pastor José Roberto. Vou aprender teclado. Aí do teclado já pulou para a bateria, da bateria já pulou para o baixo, do baixo já pulou para a guitarra, para o canto. E nada funcionou. Uma coisa é você fazer alguns testes para ver no que tem aptidão. O problema é que tem gente que até demonstra aptidão, até demonstra excelência, demonstra até que conseguiria crescer, avançar, mas não consegue parar. Bom, dieta a gente não precisa nem falar, né? Que a gente está em janeiro, é o mês internacional das dietas. Quantos janeiros você já passou dessa mesma empolgação? E inacabado. Sua escrivaninha fica lotada, e a sua mesa de trabalho, você que trabalha em escritório, como que é a tua mesa? Você consegue encontrar rapidamente tudo aquilo que você precisa para desempenhar a tua função no dia? Ou tem papéis lá que você nem sabe mais o que é? Você olha assim, cara, o que é isso aqui? Será que fui eu que anotei? Será que é letra minha? Será que é letra de outro? Não sei. É tanto papel, é tanta demanda, tanta coisa que você não sabe nem de onde que vem, nem para onde vai. Você consegue encontrar de imediato documentos importantes. Meus irmãos, a verdade é que a maioria de nós não se esforça muito para sermos ordeiros. Nosso problema é o outro lado da moeda, o resultado, aquilo que é previsível. E nós gastamos muita energia e perdemos um tempo precioso por não sermos bons gestores, bons mordomos e nos organizarmos. Não se esqueça que a minha e a sua vida não é para ser vivida para nós mesmos. O Senhor nos deu a nossa vida como dádiva, como presente. E a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele não é apenas o nosso Salvador. Jesus Cristo passa a ser o nosso Senhor. E Ele, como Senhor, Ele é o dono das nossas vidas. Ou seja, a nossa vida agora não é para ser vivida em causa própria, mas na causa dele. Então até o nosso trabalho você já aprendeu que não existe esse negócio de trabalho secular. Isso é mentalidade pagã, vem lá da cultura grega, de que havia o sagrado e o secular. Não existe isso. Tudo é sagrado, o teu trabalho é sagrado, a tua família é sagrada, os teus estudos são sagrados. Ou seja, tudo que você faz é para ele. O que você faz com a tua vida então? Você é apenas um bom mordomo, é assim que a Bíblia nos chama. Ou seja, os teus recursos não são teus, a tua vida não é tua. Somos apenas bons mordomos. O que o bom mordomo faz? Ele cuida daquilo que é do seu Senhor.
E eu te pergunto, se não estamos nos organizando, se não sabemos gerir bem nem a nossa própria vida, o que estamos fazendo com aquilo que Ele nos deu? Qual que é o tipo de atitude que estamos tendo para com o nosso Senhor? E aí depois clamamos, Senhor, o Senhor prometeu, o ano do romper, eu quero avançar, mas Ele já nos deixou aqui, façam tudo com decência e ordem. Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer o trabalho de Deus relaxadamente. E aqui eu não preciso chover no molhado, o trabalho de Deus não é só dentro da igreja. O trabalho de Deus não é só para o pastor, não é só para o líder que está aqui no púlpito pregando. Eu acabei de dizer a você, não existe trabalho secular. O teu trabalho é uma extensão da tua vida vocacional, é uma extensão do teu propósito. 1 Coríntios 10:31, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E aqui eu já quero pegar uma carona no segundo princípio, que é o princípio do trabalho. Quem já ouviu que o trabalho é fruto do pecado? Você já deve ter ouvido isso. A gente já ouviu muitas vezes, se eu pegar o Adão e a Eva, culpa deles. Quem já falou isso? O pessoal já fala, o crente gosta de falar demais isso. O trabalho é culpa do Adão e da Eva. Me mostra na Bíblia que o trabalho é consequência do pecado. É mentira. Antes do pecado entrar no mundo, o homem já trabalhava e trabalhava bastante. Quando Deus coloca o homem e a mulher no jardim, Ele usa a palavra cultivem. Cultivar fala sobre trabalho. Deus dá ordens ao homem para que ele se movimentasse, para que ele cultivasse, para que ele zelasse, para que ele cuidasse do jardim. Deus fala para ele, olha, nomeie os animais, nomeie as plantas, nomeie as coisas. E aquilo que o nome que o homem der às coisas, esse nome será. Tinha muito trabalho para ser feito. É óbvio. A consequência do trabalho, a consequência do pecado é o quê? Ele falou, agora com o suor do trabalho, agora vocês vão cansar. Agora as consequências serão mais drásticas. Agora não vai ser tão fácil a colheita. Vocês vão ter que esperar processos, vocês vão ter que ralar um pouquinho no plantio. Ok, mas o trabalho não é consequência do pecado coisa nenhuma. E a gente já pode pegar carona nesse princípio, porque geralmente pessoas desorganizadas também reclamam desse outro princípio, que é o do trabalho. Pessoas preguiçosas. Provérbios capítulo 24, versículo 30 diz, passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo, e havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Vou dormir um pouco, você diz, vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco, mas a pobreza lhe virá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Muitos não gostam de trabalhar e colocam no trabalho a culpa pelos seus fracassos e a culpa pelas suas paralisações. Incrível como são poucos aqueles que se destacam. A maioria dos que gastam dinheiro em jogos tem o desejo de ganhar para parar de trabalhar. E de vez em vez, de tempos em tempos, é cíclico, né? A roda gira, gira, gira e volta para as pirâmides financeiras, gira, volta para as casas de aposta, gira, viram para os jogos de cassino online, gira, e cada hora explode um, daqui a pouco cai. Explode outro, daqui a pouco é pego nos esquemas, nas falcatruas, e aí o povo acorda, os olhos se abrem, daqui a pouco o povo está acreditando nas mesmas balelas de um tempo atrás, é assim. Por quê? São as promessas do enriquecimento rápido. Se eu ganhar... Pastor, foi quase. Se eu tivesse ganho essa mega da virada agora. 1 bilhãozinho. Rapaz, meu patrão não ia nunca mais me ver. E essas promessas tolas e vãs do enriquecimento rápido, sem esforço, esse enriquecimento rápido, sem processos, não existe. Pesquise, tente se antenar um pouquinho e veja quantos destes que ganharam grandes boladas em apostas e afins continuaram ricos e milionários e quantos perderam tudo em poucos anos. A Bíblia é muito clara no valor do trabalho, inclusive por todas as Escrituras.
você vai perceber que o trabalho ele é uma dádiva de Deus. E como Martim Lutero dizia, o trabalho são as máscaras pelas quais Deus escolheu se esconder para que a imagem dele seja revelada em nós e através de nós para as pessoas nos lugares onde estamos inseridos, para as pessoas em que estamos nos rodeando. O preguiçoso ele só pensa em parar de trabalhar. Muitos até brincam que no céu não haverá trabalho, isso é uma grande mentira. O sábio grita de um aviso de Deus, Provérbios 24:34, a pobreza lhe virá como um assaltante e a miséria como um homem armado. Quem ama o sono nunca prosperará, Provérbios 26:13-16, olha só, o preguiçoso diz, lá está um leão no caminho, um leão feroz, rugindo nas ruas, como a porta gira nas suas dobradizas, assim o preguiçoso se revira em sua cama, e o preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o preguiçoso tem até preguiça de levar comida na boca. E o preguiçoso, aquele que não gosta de trabalhar, ele sempre dá desculpas. Olha, tem um leão muito forte, rugindo lá na rua. É assim, aqueles que não gostam de trabalhar, aqueles que não gostam de se esforçar, aqueles que não gostam de se submeter a processos, sempre vão encontrar um leão na sua próxima estação de trabalho diante de Deus. Não, mas aquele emprego paga muito pouco. Ah, mas empreender no Brasil é difícil, temos que pagar muitos impostos. Ah, mas ninguém me dá oportunidade. Ah, mas o meu ramo ficou difícil. Ah, mas a minha área de atuação não dá mais dinheiro. E sempre o preguiçoso encontra um leão, enquanto os corajosos e aqueles cheios do Espírito Santo, eles não olham para o leão, eles olham para a oportunidade de despedaçar aquele leão no poder e na autoridade do verdadeiro leão da tribo de Judá, que nos dá força, garra para vencer, para avançar, para prosperar. Ele nos chamou para isso, não para olhar as adversidades. A Bíblia vai dizer lá em Eclesiastes que aquele que fica observando o momento e o tempo perfeito para o plantio jamais colherá. Oportunidades perfeitas não surgem. Oportunidades perfeitas não caem do céu. A verdade é que não existem oportunidades perfeitas e cenários perfeitos. Estamos em um mundo caído e corrompido pelo pecado. E o próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas Ele também disse, tenha um bom ânimo. Ele venceu. Naquilo que Ele fez, eu e você também podemos vencer. Para de esperar a oportunidade perfeita e crie os cenários perfeitos através do poder e da autoridade do Espírito Santo, da criatividade que Ele colocou em você, da garra e da força que Ele colocou no teu coração, para que você possa despedaçar os obstáculos e os desafios e romper, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das pressões, mesmo diante das impossibilidades. Tem gente que já está amedrontado, o que vai ser em 2026, e ano político, que negócio, e uau, como que vai ser, e reforma tributária passando, isso e aquilo. Estude, se atualize, fique antenado, se prepare. Você já aprendeu? Espere o melhor e sempre se prepare para o pior. Ok, faça tudo isso, faça a tua parte. Agora deixa eu te dizer, se você está amedrontado mais uma vez diante dos reveses de uma nação, estude história, estude a história da igreja, e você verá que governos se levantaram, governos caíram. Alguns foram favoráveis, outros perseguiram. Não apenas a igreja, mas o povo de Deus. E sabe qual que é a verdade? Tempos difíceis sempre sobrevieram à humanidade. O que não mudou? O meu e o seu Redentor sempre permaneceu assentado no seu alto e sublime trono. E Ele sempre nos deu condições de avançar. E se você estudar, você vai se impressionar como a igreja de Jesus sempre protagonizou os maiores avanços sociais. Sabe quando? Nos piores momentos da humanidade. Se amedronta não, meu irmão. O nosso Redentor vive e Ele não perdeu o controle. Trabalhe, faça o teu. Mas está difícil para todo mundo. Faça o teu. Acorde todos os dias motivado. Amanhã, segunda-feira,
Talvez você estava de folga aí, esses dias, né, de virada de ano, já estava até meio se descabelando hoje aqui na igreja. Nossa, amanhã é dia 5, segundona brava, vou voltar para o trabalho, chegar lá na minha sala, abrir o notebook, vai ter e-mail que não quer mais para eu responder, e papelada desse tamanho para resolver. Meu irmão, agradeça a Jesus. Sabe, estes últimos anos, às vezes eu me deparei pedindo perdão ao Senhor por, em alguns momentos, pedindo perdão ao Senhor por, às vezes, estar reclamando das cargas de trabalho e dos desafios que estavam propostos diante de mim. Até que eu me peguei lembrando de orações que eu fiz na minha infância e na minha adolescência, de onde eu queria chegar em Deus e do que eu queria viver com Ele. A pressão é um privilégio. Ao invés de você reclamar das toneladas de papéis que vão estar na tua mesa amanhã, nesse dia 5 de janeiro de 2026, nessa segundona, agradeça a Ele, porque talvez muita gente trocaria tudo, daria tudo para trocar de lugar com você. E se você está lá naquele trabalho, se você está naquela repartição, se você está naquela empresa, se você está fazendo o que você está fazendo, é porque aquilo é resposta de oração. Talvez há 5, 6, 10 anos você orava para essa empresa. Talvez há 2 anos atrás você orava só para Deus abrir uma porta de emprego para você e hoje você está lá. Não é tudo o que você imaginava? Está tudo bem. Passe pelos processos, passe pelas estações, mas por favor, amanhã acorde com outra motivação. Por favor, amanhã, a hora que o teu despertador tocar, não acorde fazendo corpo mole. Não começa teu ano daquele jeito, não. Se precisar de férias, tire. Temos férias para isso. Recarregue as baterias. Pegue seus 10, 15, 20, 30 dias de férias. Recarregue as baterias, recarregue as forças e volte a fazer o que Deus te chamou para fazer. Talvez, neste período, nessa estação da tua vida, não é o que você queira fazer para sempre, mas faça bem. Lembre-se que José precisou ser governador dentro da prisão antes de ser governador sobre o Egito. Talvez o momento que Deus tem te colocado na tua jornada não é para estar aonde você um dia ainda quer estar, mas se você não for fiel onde Ele te colocou hoje, você jamais irá para a próxima estação. Provérbios 6,6, observe a formiga e reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 13,14, o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Provérbios 21:25, o preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Pastor, como que eu faço para colocar tudo isso em prática? Com o terceiro e último princípio que eu te entrego hoje. O princípio da perseverança. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo de 1 a 12. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, preste atenção nisso, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e esta rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. E estas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram, para que não sejamos idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, em um só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Estas coisas aconteceram para que eles fossem exemplos e foram escritas como advertência para nós, para que quem tem chegado o fim dos tempos, e assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Com certeza, você já pensou em algumas vezes desistir e parar? Talvez enquanto eu falava sobre trabalho, você foi levado a refletir que final de ano agora, você também estava pensando em parar, em jogar a toalha, chutar o balde, desistir de todos os caminhos que o Senhor te colocou. Talvez inclusive ao ouvir que este era o ano do romper. O que vinha à tua mente é: como que eu vou romper se eu não quero nem estar onde eu estou?
E a pergunta é: como vou reagir diante dos problemas e das circunstâncias adversas que muitas vezes rondam o meu entendimento? Como viver nesse deserto que muitas vezes atravessamos rumo à terra prometida? O texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo fala que algumas coisas que aconteceram e foram relatadas sobre o trajeto que os israelitas fizeram em meio ao deserto do Egito, que era uma terra de prisão, até a terra prometida, nos foram relatadas como exemplo, para que pudéssemos aplicar em nossa vida. E aqui eu percebo insights claros sobre o princípio da perseverança. O que o apóstolo Paulo nos diz é que existia um povo que estavam em um lugar onde eles não queriam estar, mas era um lugar provisório, que queria ensiná-los a viver de tal forma para que alcançassem o sonho e o objetivo final, que era a terra prometida. E eu acabei de falar. Tem gente que ainda não se organizou, tem gente que ainda não deu o devido valor no trabalho, só porque ainda não chegou onde queria chegar. Mas não vai chegar se não aprender a passar pelo deserto. Não vai chegar se não aprender a passar por cima das adversidades. Não vai romper se nos dias difíceis não manter a perseverança. Perseverança é a chave se você quer romper em 2026. Porque eu acabei de falar de ordem, eu acabei de falar de trabalho. Amanhã você vai acordar motivado, em nome de Jesus, amém? Mas aí terça-feira vai chegar, quarta-feira vai chegar, fevereiro vai chegar, março vai chegar, e de repente você vai se encontrar como? De novo, desorganizado, de novo, sem confiar nos planos de Deus, de novo, falando mal do teu trabalho, da estação e do lugar que o Senhor te plantou. Porque você ainda não chegou na terra prometida, você ainda não chegou onde queria, você ainda não rompeu como pretendia. E o que o texto diz? Que estes que murmuraram, estes que recorreram aos ídolos, estes que recorreram ao caminho mais curto, morreram no deserto. E você não foi criado para morrer no deserto. Pastor, mas no texto que eu li aí de Coríntios, não foi todo mundo que morreu no deserto, não. Teve uma nova geração que não morreu no deserto, mas adentrou a terra prometida. O que eles fizeram? Eles perseveraram. Pastor, mas qual que é a perseverança? Onde que mostra aqui a perseverança dele? Como que eu aprendo a não me prostrar no deserto? Bom, para mim a chave está no versículo 4. Perdão, versículo 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E esta rocha era... Quem que era essa rocha, igreja? Esta rocha era quem? Cristo. Sabe qual que foi a chave dos que perseveraram? Eles falam que o texto do apóstolo Paulo diz que eles comeram e beberam da mesma comida e bebida espiritual. Fala sobre satisfação. Quando você bebe, quando você come, você se satisfaz. E ele pega a analogia da satisfação para dizer que os que perseveraram foram os que se encontraram satisfeitos em Cristo. Hoje eu vim te convidar a iniciar o teu ano satisfeito em Cristo. Às vezes a gente só olha para o que a gente não tem e não olha para aquilo que Ele já nos deu. Quer ser mais organizado? Quer trabalhar firme, forte, seguindo o princípio do trabalho? Quer perseverar? Seja satisfeito em Cristo com aquilo que Ele já te deu. Seja satisfeito com a tua vida que foi salva e regenerada pelo sangue do Cordeiro. Seja satisfeito com a família da fé que Ele te deu. Seja satisfeito com o emprego que Ele te colocou. Não importa se você está ganhando tanto que você imaginava que ganharia, ou se esse emprego é tão gostoso quando você imaginou que um dia seria. Seja satisfeito com aquilo que Ele te deu. Seja satisfeito com a tua família. Seja satisfeito com a tua casa. Seja satisfeito com os teus recursos. Seja satisfeito com o que Ele te entregou. E quem é satisfeito com o que o Senhor já deu, consegue perseverar rumo às coisas que Ele ainda dará para viver o mais que abundante em Cristo Jesus que nos é prometido. Mas você só se encontra satisfeito se você entregar a sua vida a Ele. E é por isso que eu queria convidar você a ficar em pé no seu lugar. E aí, do jeito que você está, eu queria que você orasse agora. De repente você está junto com o teu cônjuge, você em família, e eu queria que você orasse agora pela tua vida. Eu não vou nem te chamar aqui à frente para a gente ganhar tempo.
Mas você que precisa entregar sua vida a Jesus e fazer dele o seu Salvador, fazer dele o seu Senhor, fazer dele aquele que dirige todos os seus passos e se encontrar satisfeito nele, faça agora. Fala: Senhor, eu estou entregando a minha vida. Os nossos intercessores vão passar pelos corredores, orando, profetizando. E você aí junto com a tua família, você pode orar: Senhor, me faça satisfeito. Me faça satisfeito. Me faça satisfeito em Ti. Eu quero orar por você. De repente, eu senti muito forte esse impulso durante a mensagem, de pessoas que de fato estavam extremamente insatisfeitas com o seu trabalho, extremamente desgostosas com o que estavam fazendo. E eu sinto que é um apontamento profético muito específico sobre o dia de amanhã. Você voltará para o teu trabalho amanhã. E quando eu disse aqui sobre a mesa cheia de trabalho, os e-mails carregados com tantas coisas que você precisa definir e decidir, não foi por acaso que isso foi liberado aqui. É algo específico sobre a vida de algumas pessoas. Inclusive você vem para esta celebração como um refúgio. Você veio para esta celebração como às vezes até um lugar para você se esconder em Deus e falar: Deus, tudo que eu queria, tudo que eu não queria na verdade era voltar para o trabalho amanhã. Tudo que eu não queria era ter que organizar minha vida amanhã. E é como se o Senhor te mostrasse que a perseverança é a chave. E é como se este texto de 1 Coríntios 10 se abrisse diante dos teus olhos e você entendesse que a chave para perseverar e ir à terra prometida é estar satisfeito. E eu oro agora para que o Senhor seja a satisfação plena do teu coração. Eu oro agora para que você encontre satisfação em Cristo. Jesus, eu oro para que através do princípio da ordem, através do princípio do trabalho e do princípio da perseverança, o Senhor encontre em nós corações aprovados, corações desejosos de viver o extraordinário contigo. E o Senhor venha nos levar a viver um ano de rompimento. O ano do romper chegou e não ficaremos parados, não ficaremos estagnados. Hoje estamos nos posicionando e caminhando rumo a grandes coisas que o Senhor tem para nós. E por isso nós te agradecemos, porque amanhã o Senhor vai surpreender os teus filhos no trabalho. Amanhã eles acordarão com outra motivação. E mesmo se não houver motivação, eles estarão disciplinados, entendendo que o Senhor deu uma missão, o Senhor deu um propósito, e eles viverão grandes coisas contigo, para a glória do teu nome. Que o teu amor tão grande, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o Filho, e as consolações, assim como o poder e a íntima amizade do amado Espírito Santo, seja conosco hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe.